tarde para vocês. A gente, a partir de agora, vai fazer a gravação da aula e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, também podem interromper. Se tiver dúvida sobre a aula anterior, também podem falar. Bem, primeiro vamos trabalhar essa propriedade minimizante da geodésica, né? A gente viu que elas satisfaziam apenas uma equação que era aceleração nula, né? Ou seja, o nabla, só mudar aqui a cor para azul. O nabla de gama linha, isso aqui é zero. Né? Essa propriedade aqui é de, deixa eu ver se tem alguma coisa mais intensa. Bem, então uma curva, então que a gente vai trabalhar uma curva diferencial por parte, já foi falada, né? Ela é definida satisfazendo a seguinte propriedade: existe uma partição do intervalo, tal que as restrições, só um momento aqui, enquanto estou entrando, as restrições alfa de TI a TI mais 1 são diferenciáveis, ou seja, são suaves, e inclusive no bordo também, com a derivada lateral, né? Então, dizemos que A liga os pontos, alfa de A e alfa de B, né? Os pontos finais inicial, uma curva contínua, pelo menos. E no vértice a gente tem a possibilidade de derivadas laterais, né? A gente tem o limite do alfa linha quando T tende a TI mais, e o limite do alfa T tendendo a TI menos, isso aí vai dar o vértice em alfa de TI, né? Então, a nossa curva seria uma coisa do tipo... Acho que aqui ficou um pouco... Professor, Oi? perdão aqui o intrometimento. Tinha como o senhor aumentar só mais um pouquinho, que tá, pelo menos para mim, eu estou achando bem pequeno a fonte. Assim, dá um Reduzida, zoom. né? Eu acho que talvez fique melhor. Pronto, Obrigado. vou mudar aqui a letra. Eu acho que aí fica melhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Talvez aqui no tamanho da tela vocês ficam com a definição aqui, né? Quando eu escrevo, acho que tudo bem, que eu estou mais ou menos vendo do mesmo tamanho. Deixa eu apagar logo essa. Enfim, como eu ia dizendo a vocês, só fazer o desenho de uma curva, né? Essa definição aí, de qualquer forma, tem lá no Manfredo, mas aí você vai ter a curva, que ela tem, digamos, umas quebras, e aí você vai ter os pontos alfa de A, que vai estar aqui, e o alfa de B. O Manfredo chama a curva de C, né? Eu chamo de alfa, que é o mais comum. Eu acho que ele reserva esse alfa para as cartas, mas aí não há confusão, que é uma curva e não uma carta, né? Então, aqui, naturalmente, se você imaginar a derivada como sendo um vetor tangente, isso aqui seria o alfa, isso aqui é, digamos, o T1, né, já que o T0 é o A. Nesse T1 aqui, você teria esse camarada como sendo o alfa linha, descreve aqui de T1, no caso, como ele está à esquerda, menos, né? Ou, isso aqui, claro que na notação do limite. E aí, claro, esse vetor aqui seguinte seria esse outro vetor aqui, que vai ficar meio por cima. Vou mudar a cor só por conta disso. E aí esse outro vetor, ele é claramente o alfa de T1 mais. E aí, claro, esses dois vetores, eles vão ter um ângulo θ, que é formado entre eles, é um ângulo formado por esse camarada e esse outro. E para calcular esse ângulo, você usa o quê? A métrica, né? Você pega e calcula que cosseno de θ é igual ao produto interno entre alfa' de T1 menos e alfa' de T1 mais. Claro que aí você vai extrapolar isso para um θi, e aqui vira um i também. Tá? Então, essa seria, digamos, a ideia de ângulo. Vou só ver aqui uma coisa. Pronto, é isso mesmo. E aí, claro, essa ideia de curva parametrizada por partes, curva diferencial por partes, ela vai dar a ideia de caminho ligando dois pontos, né? Não necessariamente trajetória de uma partícula,
mas é meio que uma trajetória de uma partícula grosseira, onde você tem falta de derivadas nesses vértices aí, porém, existem as derivadas laterais. E claro que aí a partícula não é necessariamente apenas contínua, né? Você tem curvas apenas contínua, que aí você está fora disso daí, porque ela pode existir infinitos pontos onde não existe a derivada, e aí essa curva, inclusive coisas relacionadas ao movimento browniano, né? Que é uma partícula aleatória, e essas coisas aí não se encaixariam na teoria suave de curvas, né, de partículas diferenciáveis. Aqui, quem estuda espaços de Sobolev vê que essa curva ela é diferenciável QTP, né? Então, para todos os efeitos práticos, ela é diferenciável, a menos de um conjunto de medida nula, mas ainda, a menos de um conjunto finito, né? Então, é bem mais restrito do que um conjunto de medida nula. Mas, claro que poderia ter conjuntos enumeráveis, coisas desse tipo, mas aí poderia prejudicar o entendimento. Bem, um segmento de geodésica é chamado de minimizante quando L de gama é menor ou igual que o L de alfa, onde L significa o comprimento de uma curva e alfa é qualquer curva diferenciável por partes, ligando gama de A a gama de B. Ó, pessoal, essa definição aí é interessante até, porque a gente diz um segmento de geodésica é chamado minimizante quando ocorre essa propriedade. Nesse L, para lembrar vocês, L, vou voltar aqui para o azul, L de uma curva alfa, vou colocar alfa aqui geral, isso é integral de A até B, de quem? Do alfa de linha, ou alfa linha, de, no caso aqui eu posso colocar o próprio T mesmo, dt. Então, nesse caso, é a integral da velocidade, né, o comprimento de arco, bem conhecido. Só que aqui eu disse minimizante, significa dizer que se eu tiver dois pontos, tiver uma geodésica aqui, que é o ponto P e Q, e aí você vai ter qualquer curva, ou curva suave. Isso aqui seria o alfa, sei lá, alfa 1, alfa 2, e aqui é a minha curva gama. Pelo desenho, claro, o comprimento de gama, o desenho pode enganar, mas nesse caso não, é menor ou igual do que o L de alfa I. Nesse caso, alfa I igual a 1 ou 2, né? Só no caso desse desenho. Mas claro que isso aqui é uma definição geral para todos os casos. Eu poderia também dizer que o comprimento, uma curva é minimizante quando tem essa propriedade, né? A priori, a gente ainda não provou que as geodésicas têm propriedades minimizantes. E são as únicas, né? Isso é um teorema que vem mais à frente. Então, a priori, essa definição está um pouco adiantada e diz que a gente só se restringe a dizer de coisas minimizantes para curvas geodésicas, né? Ou um segmento de geodésica. E não fala das outras curvas. Mas, de fato, quando uma curva é minimizante, ela é uma geodésica. Isso é o que a gente vai ver mais à frente. Talvez isso daí ficou um pouco meio fora de contexto, um pouco fora de contexto, e ao invés de a gente dizer uma curva, é um segmento geodésico que é chamado minimizante, poderia também dizer uma, uma curva gama, chamada de gama, mas enfim, ou beta, né? É menor ou igual quando ela tem essa mesma propriedade aí para curvas ligando A e B. E essa curva poderia até mesmo ser suave por partes, né? Isso daí para métricas, digamos assim, métricas usuais, métricas suaves, não essa curva obrigatoriamente tem que ser uma geodésica, mas para outras métricas, por exemplo, métrica do taxista, essas curvas em geral pode ser curvas suaves por partes também, né? Vai ser aquele zigue-zague na métrica do taxista que vocês conhecem, e aí essa geodésica a gente pode usar o mesmo termo, mas ela não é suave por partes. É minimizante, mas não é suave por partes pela própria definição da métrica lá, né? Bem, então, a gente, dado isso, a gente vai trabalhar agora com uma coisa chamada de superfície parametrizada, né?
E, nesse caso, essa superfície parametrizada ela vai nos ajudar para a prova de propriedades minimizantes da geodésica, né? Por isso que aí ele dá um destaque, parece que está mudando, né? Está falando aqui de curvas, e aí faz um contexto agora para superfícies, né? Que é bem similar ao contexto de superfícies do RN. Só que aqui é uma parametrização e a gente só trabalha em cima dessa parametrização, né? Então, você vai considerar A1 aberto, A um conjunto conexo de R2 com U contido em A e A contido em U barra, U aberto, nesse sentido, em R2, tal que a fronteira de A seja uma curva diferenciável por partes com ângulos dos vértices distintos de π. Isso daí é uma característica mais ou menos de que você vai trabalhar para a sua superfície ser mais ou menos um pedaço de um aberto do R2, ser bem próxima disso, mas essa propriedade de que o ângulo é diferente de π não é tão relevante, porque quando o ângulo é π, de fato você pode juntar as duas geodésicas e formar, na verdade aí não diz geodésicas, né? Curva diferencial por parte. Pode juntar as duas curvas e juntá-las em um único segmento de curva, né? Caso você pegue aqui uma curva e digamos que ela seria pseudo quebrada, né? Aqui o ângulo nesse caso, deixa eu ver aqui, para ele ser π, teria que ser um indo e outro voltando, né? Então, bem, aqui tem um detalhe, né? Aqui talvez, só, aqui o exemplo que ele exclui seria o que a gente chama de cúspide, né? Porque aqui você tem que esse ângulo da sua curva, por um lado aqui o alfa de T1 menos, aqui chama T1, né? Alfa de T1 menos, isso aqui é igual a menos o alfa de T1 mais. Então, de fato, o ângulo aqui vai ser menos 1. E, de fato, aí você vai ter problemas em considerar superfícies que tenham, digamos, um bordo desse tipo aqui para o nosso contexto, né? Então, ele vai preferir que o ângulo seja diferente disso. Inclusive, o ângulo pode ser até maior do que π, mas não pode ser igual a π. Ou seja, você só vai excluir essa possibilidade aqui para essa parametrização. E aí você vai ter essa superfície, é uma aplicação que sai de A e vai no R2, sai de A no R2 e vai na M, e aí você considera, digamos aqui, você tem esse seu conjunto A, e você joga ele dentro. Claro que isso aqui já é o fecho dele, mas eu posso tirar vértice, posso tirar algumas partes dele, né? Que está na fronteira, porque ele está entre o fecho, está entre o e o fecho, né? E aqui eu jogo dentro da minha superfície, dentro da minha subvariedade. Deixa eu ver aqui, ele vai permanecer com essas. É meio que tem 5 lados, então eu vou permanecer aqui com essa característica. Ter 5 lados. E aí, claro que digamos, esse objeto aqui, ele tem dimensão 2, porque ele é parametrizado com aberto de dimensão 2, e a M eu não sei. Claro que a M tem que ter uma dimensão maior do que 2, né? Não tem como eu fazer essa parametrização e ter essa propriedade de ser uma superfície diferenciável. Você não consegue fazer isso. E aí, nesse contexto, a gente vai trabalhar com essa superfície e o campo de vetores ao longo de uma superfície diferenciável vai ser similar ao campo ao longo de uma curva.
Por quê? Porque o campo de vetores, quando ele estava em cima de uma curva, o parâmetro dele não é o ponto da curva, e sim o parâmetro t, onde a curva está definida, né? E aí, dessa forma, o nosso campo ao longo é uma aplicação de S, é uma aplicação que associa a cada Q pertencente a alfa um vetor V de Q com essa propriedade que é diferenciável no seguinte sentido: se F é uma função diferenciável em M, então a aplicação Q é diferenciável. Então você vai ter essa propriedade aqui, é como se o seu campo V, ele, ao invés de ele estar sentado aqui na sua S de A, ele na verdade ele vai estar definido no próprio A e vai no TP, vai na verdade no T, no TM. Um detalhe interessante, como eu falei para vocês, é que o meu desenho anterior, talvez ele dê uma impressão diferente, mas vocês lembram que uma curva parametrizada, ela pode ser apenas um ponto, né? Que a gente até despreza esse caso. Mas aqui, por exemplo, aqui não, né? Aqui, na definição de curva da gente, é simplesmente uma aplicação suave, né? Que sai desse A e vai no R2. Em geral, ela é diferenciável, e a diferencial dela é injetiva, para não ter problema de você reproduzir esse, para você reproduzir, digamos, esse A dentro da sua variedade, mas a priori pode ter pontos onde a diferencial não é injetiva e, na verdade, ela pode ir em tudo num único ponto ou reduzir-se até mais a coisas de dimensões menores, né? Eu acho que o que eu disse aí de que ela pode não precisa cair no R2, pode cair numa reta também, mas aí é casos patológicos, eu falo isso porque não vai ser, digamos, trabalhado, né? O que o Manfredo faz bem na definição de que ela cai em uma coisa de dimensão menor, né? Quando você pega uma curva alfa e cai em apenas um ponto P, isso é uma curva constante, existe isso, né? Um ponto parado ali, uma partícula parada naquele sistema. Porém, essas considerações aí são casos pastológicos, né? Onde você tiver, por exemplo, uma superfície saindo de A e indo em uma coisa de dimensão 1, né? Uma M1. Isso aí é caso patológico. A gente não chega a lidar com isso daí, não, né? A gente vai trabalhar com explicação exponencial. Vocês podem até pensar nisso como se essa definição faz sentido, né? Vocês podem imaginar uma variedade de dimensão 1 e aplicar esses lemas aí de Gauss e tudo para a dimensão 1. Mas aqui a gente está preocupado com as dimensões maiores, né? A função distância, o que é uma geodésica em uma variedade de dimensão 1, né? Como seria esse percurso, né? De fato, a geodésica é a própria curva, né? Você não tem como fugir. Claro que ela tem que estar parametrizada pelo comprimento de arco, né? Se fizer uma variedade de dimensão 1, não tem muito para onde fugir dela, não. E aí, claro, o seu V, ele, como eu disse para vocês, você vai ter que aplicar ele, por exemplo, o V, ele é um V de Q, mas ele recai, o V de Q, ele vai pertencer ao T de S de Q de M. Então, você vai ter essa propriedade aí para esse campo de vetores. E aí, claro, se eu fizer novamente aquele desenho, e aqui na superfície, o seu V, ele é uma planta, digamos assim, né, eu falo uma plantação de vetores, é um campo de vetores, e você sempre lembra ali que ele vai estar aqui, mas o domínio dele vai estar aqui, digamos, reproduzido. Então, se a minha função, por exemplo, S de zero foi igual ao S de 0,1, né? Então, vamos supor que o 0,0 é aqui, e porém eu tenho um vetor aqui, e o 0,1 seria aqui, né? E aqui eu tenho outro vetor aqui.
Então, quando eu fizer esse S de 001, eu vou meio que dobrar, identificar esse ponto com esse na minha variedade, porém, eu vou ter dois vetores distintos. Eu vou ter esse vetor aqui e também esse outro. Se você tiver um campo de vetor, né? O V de 00 pode ser diferente do V de 01. Você pode ter um campo induzido, onde você simplesmente já tem um campo em M, e aí você define o V de, no caso aqui ele chama V de, deixa eu ver aqui como é que ele fala, chama V de Q pertencente a A, certo? Q ele é da forma Q1, Q2, tá no R2. Esse camarada vai ser o V de S de Q1, Q2. Então, isso aqui é um campo induzido, né? Você já tem esse campo aqui na variedade para todo mundo, e aí você restringe ele ao seu aberto. Similarmente, quando você restringe ele a uma curva. Então, aqui, naturalmente, ele coloca coordenadas no cartesianas em R2, e para cada x fixo, a aplicação S de UV, UV0, onde U pertence a uma componente conexa, é uma aplicação da curva em M, e o ds/du, denotaremos por dus del U, é um campo de vetores ao longo dessa curva. Isto é definido para todo o IV em A, e o del S del V é um campo de vetores ao longo de S. Analogamente, o del S del V. Então, aqui é só fazer um desenho representando esses campos de vetores especiais, né? Bem, aqui é o seguinte, aqui você vai ter o seu aberto A, eu não disse que ele é um retângulozinho, né? Ele pode ser uma coisa bem esdrúxula, na verdade, né? Ele apenas precisa que tenha uma curva diferenciável por partes, como o bordo dele, né? Isso em R2. E aqui eu vou ter, digamos, uma cópia dele. Vou só fazer aqui na minha superfície. E aqui eu posso até ter, digamos, uma mudança aqui de parâmetro. Pronto. E aqui nesse sentido, esse pedacinho aqui está fora. Deixa eu só apagar aqui, mas acho que eu vou apagar. Pronto, então nesse sentido aqui, quando eu pegar uma curva que ele fala que é U constante, na verdade V0 constante, né? O V0 é a segunda coordenada, então dá a ideia disso aqui, né? V0. Então quando eu fizer isso aqui, vai dar esse camaradinho aqui, se não tiver distorção, mas se tiver pode dar aqui também com alguma distorção. Isso no V0 aqui, né? Isso aqui seria o S de U V0. E aí, claro, isso aí é uma curva, né? Como curva aqui, ela tem um vetor tangente. E aí, esse vetor tangente, ele é dado como sendo o tipo dos vetores coordenados, né? Que a gente tem o del U. Aqui no plano de R2, você tem dois vetores coordenados naturais, o del U e o del V. Ou você escreve de uma maneira mais, digamos, robusta, como sendo del U e del V. Costumo escrever del U e del V para simplificar a notação, né? Mas, enfim. E aí, claro, isso aí são campos coordenados. Esses campos, eles estão ao longo de U, né? Estão ao longo desse aberto aqui A, e você transporta ele para, digamos assim, o S de A, para a imagem de A, né? E esses campos, eles são similares aos campos coordenados e têm propriedades bastante interessantes. Agora, notem que eles não são campos coordenados no sentido anterior, quando a gente tinha aqueles del xi, certo? Por quê? Porque aqui não necessariamente. Só um momento aqui, pessoal.
Então, voltando aqui, pessoal, então, o fato de ser diferente de uma curva coordenada aí, pessoal, é que, primeiramente, aqui não é uma parametrização, porque a gente está pegando um aberto do R2 e a variedade aqui tem dimensão N. E, em segundo lugar, é que, bem, isso daqui não necessariamente é injetiva diferencial. Eu não estou pedindo injetividade nessa diferencial, por um enquanto. E aí você pode ter, por exemplo, identificações aí, né? Ao invés de você pegar esse vetor aí, você poderia, esse aberto do R2, você poderia transformar ele, por exemplo, num cilindro dentro do R3, que aí continuaria sendo uma curva parametrizada, nesse seguinte sentido aqui, que você continua tendo del R e del V. Bem similar à ideia de curvas, porém tem essa modificação aí de você ter campos de vetores ao longo de uma superfície. Você poderia falar de coisas tridimensionais, coisas com dimensões maiores, mas o que a gente vai utilizar aqui é curvas parametrizadas ao longo de superfície, nesse caso mais prático aqui apenas. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Bem, alguém aí não viu o link no chat? Eu vou colocar aqui novamente para quem entrou depois. Não sei se alguém chegou a entrar. Mas enfim, deixa eu só ver aqui um negócio que o meu. Pronto, aqui aparecendo. Não estava aparecendo para mim. Bem, então, se V vai ser um campo de vetores ao longo, a gente define as derivadas covariantes na direção ΔT, derivadas parciais covariantes, como sendo a derivada covariante ao longo da curva, das curvas, digamos, eu acho que ele dá um nomezinho para essas curvas, curvas seccionais, se eu não me engano. São secções, né? Essas curvas aí, curvas paralelas também tem esse nome, de que você vai ter a derivada covariante desses campos de vetores, aliás, de um campo de vetores, um campo de vetor pode ser qualquer ao longo dessa curva, ao longo dessa superfície, desse A, e aí você pode fazer as derivadas covariantes parciais ao longo de cada curva, né? Quando você faz o del V, del U, e do seguinte modo, né? Del V, del U, em U0, V0, nesse V0 ele é fixo, porém arbitrário, é a derivada covariante ao longo da curva S de U, V0, da restrição de V esta curva, né? Você pega esse campo, restringe a curva, e aí se define essa derivada ao IV em A. Analogamente se define essa outra derivada covariante aí, del V, del Vzinho pequeno. Bem, isso daqui agora nos dá uma ideia desse lema de simetria. Eu coloquei só a ideia da prova aqui, né? A gente vai escrever. É que se uma curva ela é sim uma variedade diferenciável, uma conexão simétrica, né? Ou seja, compatível com a métrica, então a superfície então a S de A em M é uma superfície parametrizada. Então, temos isso, essa mudança de parâmetros, né? Como se trabalhasse aí, note que aí não são derivadas alternadas parciais, né? Quando a gente tem, por exemplo, com os campos coordenados, isso aqui é natural, né? O del x e y. Na verdade, aqui a gente bota um 2, del xj. Isso aqui é igual a del 2, del xj. É natural isso aqui. Então, não é isso que eu estou escrevendo. Que você nota que aqui tem um D. Esse é o da derivada covariante anterior. Hein, E professor? mais ainda, oi? Mas poderia escrever na notação de nabla, né? Tava o nabla ou não? O nabla da derivada covariante. Isso, ali nessa igualdade em cima. Sim, você escreveria, no caso, nesse daqui, né? Vamos voltando aqui essa. Eu tenho ideia de como seria essa notação do nabla, né? Então, como é a derivada covariante ao longo da curva, a gente tem pelo item C lá da proposição da existência da derivada covariante, que esse camaradinho aqui seria o del V, isso daqui, no caso, como a derivada, como alfa linha da curva vai dar o próprio del U, então seria uma coisa desse tipo, não é isso? Você teria essa propriedade aí, para você ver que o del V
o DU está derivando V, né? E aí, claro, aqui como eu peguei o próprio campo coordenado, então, nesse caso, seria uma coisa do tipo, na notação nabla, deixa eu ver aqui, o DU, e aqui, claro, o DUS, DUV. E aí você pode trocar esse camaradinha, isso aqui vai ser igual ao nabla de del S, del U e del V. Você pode fazer isso. Essa propriedade ela é herdada naturalmente do R2 e não da superfície e não da, digamos assim, da variedade M, né? Que em geral, se você não tem campos coordenados, você não tem essa propriedade, né? Como eu falei para vocês, a S ela é meio que um gráfico, né? Você não tem muito essa, digamos assim, essa variedade M, ela pode ser inclusive dimensão 1, pode ser constante, mas aí você tem o seguinte, o gráfico de uma função constante, ele dá uma superfície, né? Então, você, digamos, uma maneira natural de você ver seria olhar talvez o gráfico dessa S, e aí você veria que é uma coisa dimensão 2, né? E se você, o gráfico, em geral, o gráfico de uma função, ela tem a dimensão do domínio, é um diffeomorfismo com o domínio. É uma propriedade mais à frente, a gente pode até lidar aí de superfícies como gráficos. Acho que a gente não chegou a colocar isso como exemplo. Eu creio que o Manfredo coloca isso nos exercícios. Não estou bem lembrado aqui de qual exercício, mas você pode provar que um gráfico é uma superfície com a mesma dimensão do domínio. Bem, então voltando aqui, né? Quando você tiver esse lema, a de simetria, então, para provar isso, você vai usar, digamos, os campos coordenados. E, digamos, a prova começaria aqui, né? Você vai calcular deixa eu ver aqui. Esse V aqui está sobrando a priori, né? Ou ele está para um V aqui arbitrário? Deixa eu ver. Esse V aqui, ele está a priori, está sobrando aqui. Então, quando você trabalha essa igualdade aí de fato ocorre, você simplesmente está escrevendo del S, del U em um sistema de coordenadas em uma carta, né? Na verdade, em uma parametrização x-alfa, né? Claro que eu botei apenas x aí porque não faz sentido colocar outra parametrização, né? A gente está trabalhando, digamos, apenas no aberto, coordenado. E aí, de fato, da derivada covariante, a gente usa as propriedades aqui de... Só apagar esse aqui. A gente usaria o seguinte, isso aqui vai ser igual a del desse primeiro camaradinho aqui. Note que eu estou com derivada covariante, então ele deriva a função aqui. Então vai ser del 2xi, del v, isso aqui del u, vezes o del xi, ou seja, eu estou derivando a primeira, mais, aqui para a segunda expressão, eu vou continuar com derivada covariante, eu vou ficar com a derivada covariante del v, e del xi. Na verdade, esse camaradinho aqui anteriormente continua multiplicando, né? Del xi, só escrever mais à frente aqui. Del xi, del u, e aqui ficaria com esse del v, del xi, e aqui, claro que eu estou derivando com relação a v, então fica del u aqui embaixo. Bem, de maneira análoga, eu posso escrever esse del u. Aqui eu já vou ter uma mudança de derivadas parciais, aqui eu estou derivando com relação a V e U, então isso vai ser alterado, vai ser simétrica. Então, digamos, esse termo aqui eu meio que repito ele. E esse outro termo aqui eu vou escrever
aqui del xi, del u, e aqui del, se vocês me permitem, eu vou colocar del xj, del v, isso daqui desse camaradinho aqui, del xj, del xi. Aqui eu já usei a linearidade desse camarada, né? Aqui onde eu escreveria del u igual ao somatório de del, a mesma coisa disso daqui, né? Só com del xj, del, na verdade aqui para v, né? Del v, isso aqui del xj, soma em j. Aí aqui, claro, eu omiti o somatório, mas aí como a conexão ela tem essa propriedade é que eu posso trocar esse d pelo nabla, e a única coisa que ele pede é que a conexão seja simétrica, né? Ou seja, esse camarada aí vai dar o colchete, ou seja, quando eu estiver em campos coordenados eu vou poder trocar a expressão. Então, a minha expressão aqui vai ser totalmente simétrica em I e J, ou seja, no U e V. E aí, portanto, eu vou poder comutar essas derivadas, e aí vale o lema de simetria. Certo? Então, bem, alguma dúvida aí sobre essa simetria? Uma observação, que eu não tenho dúvida aí, é que essa simetria ela não pede compatibilidade com a métrica, né? A gente pede apenas que seja uma conexão simétrica, que é a conexão de Levi-Civita, ela é simétrica e compatível com a métrica, né? Tem essa propriedade. Tem essa dupla propriedade, né? Esse aqui é um dos temas mais, enfim, mais complicadinhos aqui, né? Que é o lema de Gauss, que você tiver a expressão diferencial definida em W TP de M, que está identificada aí como TV TP de M, então a diferencial da exponencial nesse ponto aí, ela é uma espécie de isometria, né? Então você tem aqui deixa eu só ver aqui um detalhe, é que isso daqui seria V, e aqui também é V, né? Vou corrigir isso aqui, tem o Vzinho repetido aqui, e aqui tem o outro V. Bem, deixa eu ver isso aqui na próxima, eu acho que, bem, nesse aqui eu não chego a trabalhar. Primeiramente, a gente trabalha com a ideia da exponencial, e a gente vai trabalhar com um vetor que dê essa parametrização aí. Isso aqui é somente a primeira parte, né? Deixa eu ver aqui, prova do lema 5. Deixa eu ver aqui, por uma questão de espaço, eu vou iniciar a prova aqui. Então, aqui, só para pegar o enunciado, é que você tem que a exponencial, ela é uma isometria nesse ponto, porém, você nota que ela é o próprio V contra um W, então não é uma isometria irrestrita. Você está diferenciando aqui a exponencial, D de exponencial de P, em V, isso daqui contra o V, contra o W, na verdade aqui em V, contra essa mesma coisinha, exponencial em P, em V, isso aqui aplicado ao W, isso daqui é igual a V e W. Então, você vai ter essa propriedade aqui, né? Notem que não é a propriedade de ser isometria, porque ela está restrita aqui apenas ao ponto V, aliás, ao ponto P, na direção do vetor V, e mais ainda, se você observar, aqui é o mesmo V, né? Tanto é o ponto que você está diferenciando,
quanto é o ponto que você vai calcular essa diferencial nele, né? Vai aplicar essa diferencial nele. E esse W ele é qualquer, né? Então, para fazer a prova dessa igualdade aí, o primeiro fato é para provar, suponha que W seja paralelo a V, né? Primeiro caso. Então, o Manfredo faz assim, W igual a lambda V. Ó, pessoal, se esse lambda for diferente de 1, basta você provar isso daí com lambda igual a 1, porque a nossa igualdade é homogênea, né? Então, para todo lambda, isso aí vai ocorrer, de fato. Então, isso aqui seria W paralelo a V, a V. E aí a gente escolha, sem perda de generalidade, W igual a V. O outro caso, é claro, que é W ortogonal a V. Como essa igualdade ela é bilinear, ou seja, cada entrada aqui é bilinear no W, é linear no W, na verdade, né? Então, se eu provo que isso vale para um W, e aí eu provo também que vai valer para as combinações lineares, né? De W1 e W2, se a igualdade for verdadeira para um certo W e um V fixado, W1 e W2 e um V fixado. E aí, para a gente provar essa, digamos, essa igualdade aí, que é o, digamos assim, a base dessa diferencial, desse ponto quando a diferencial está sendo aplicada, a gente vai pegar essa curva aqui, né? Essa expressão aqui que a gente vai observar, que é esse camarada aqui, o W de V. Isso daí o Manfredo escreve já que é direto, né? Então, quem seria esse primeiro camaradinha aqui, né? Então, inicialmente, esse primeiro camaradinha é a DDT, ou seja, para você fazer a diferencial, você sempre compõe a solução com a curva, que tem as seguintes propriedades, né? Alfa de... Aqui eu estou chamando de alfa, acho que não vai ter problema, não, né? Porque eu uso a curva gama. Alfa de zero é igual ao ponto P. Na verdade, aqui eu vou colocar um Q, porque não vai ser esse mesmo P aqui, certo, pessoal? E o alfa' de zero igual a o nosso vetor V. E vocês observem que, digamos assim, o que eu falo de maneira informal, o pezinho da diferencial é o próprio V. Então, de fato, esse camarada aqui ele tem que estar como sendo o próprio V. E eu tenho que pegar uma curva que tem essa propriedade, tal que o alfa de zero é V e o alfa' de zero é V. Só que eu peguei aqui, ó, 1 mais T vezes V. Essa curva, claro, quando eu faço T igual a zero, dá o próprio V. Eu acho que eu até falei isso no final da aula passada, né? Quando você identifica o espaço tangente com esse camarada aqui. E aí você define o alfa' de zero, basta aplicar, e também o alfa' de t é zero, né? Para essa reta aqui, caso definindo alfa de t igual a 1 mais t vezes v, isso aí dá uma reta que satisfaz essas propriedades, né? O alfa' de zero dá o próprio V e o alfa de zero também, né? Da mesma coisa. Então, basta eu aplicar exponencial aqui sem diferencial e derivar com relação a t. Só que quando eu aplico a exponencial, pela própria propriedade da exponencial, isso daqui dá gama de t mais 1. Tem essa propriedade aí. Porém, quando eu aplico em t igual a zero, isso aí dá o gama' de 1, certo? Então, esse camaradinho aqui é nosso amigo aqui, é o gama' de 1 para uma geodésica, claro que passa em P, e tem o gama' de zero igual a P. Essa geodésica específica da aplicação exponencial. Então, notem que eu fazendo W igual a P, eu vou ter uma repetição aqui, e aí eu vou ter, de fato, essa isometria, porque aqui eu vou ter que, nesse caso específico, eu vou ter que a igualdade se transformaria em gama' de 1
gama linha de 1 igual a, isso aqui, na verdade, isso é uma constante, então isso aqui é igual a gama linha de zero, pela função gama ser geodésica, pela curva gama ser uma geodésica, e aí isso aqui é igual a V vezes o próprio V, que é uma geodésica que passa pela origem com gama de zero igual a P e gama linha. Bem, aqui gama linha de zero igual ao próprio V. Então, o caso mais polêmico aqui, quando a gente pegar o. Deixa eu ver aqui. Quando a gente pegar o segundo caso aqui, que é quando o W é ortogonal a V. Você tem essa propriedade, né? A gente já provou para quando o W é tangente, quando o W é ortogonal. Quando o W for ortogonal, a gente vai ver que vai dar zero. Então não vai ter muita polêmica nesse caso. Mas a gente vai ter que trabalhar também essa diferencial aí, nesse contexto aqui. Professor, Oi? só uma pergunta antes de seguir. Ali em cima é V ou é VW? Aonde aqui? Não, no gama linha zero, que o senhor fez agora. O Nesse, gama linha zero igual a o VV. sim, de fato é irrelevante porque aqui o W é o mesmo V, né? Aí tá usando esse caso. Né? Certo. A gente primeiro pega o caso em que o W ele é paralelo ao V. Paralelo a V. Só que aí, Tá. se você notar que se você provar para W igual a V, ou seja, repetido, você basta multiplicar a sua expressão por lambda, você tem a verdade para, digamos, W igual a V aqui, certo? Aí você multiplica a sua expressão por lambda e aí você tem o seu resultado para W paralelo ao V. Essa é a parte que o Manfredo ele não escreve, enfim, deixa meio que assim, diz que temos isso daí já diretamente. Mas aí eu resolvi escrever, porque aí você tem esse detalhe, você tem que conhecer essas funções diferenciáveis. Como é que você faz um diferencial, né, de maneira prática, é bem complicadinho quando você não conhece, digamos, a natureza da função, a função exponencial, mas aí nesse caso você tem que trabalhar com as geodésicas, em alguns casos a gente faz essas derivadas, por exemplo, de geometria diferencial na esfera, mas aqui enfim, como eu falei, vai dar a mesma coisa, né? Eu poderia colocar aqui, isso aqui é igual para colocar outra linha, abre. Mas observem que eu estou fazendo apenas esse caso aqui, que sem perda de generalidade é o caso lambda V, né? W igual a lambda V. E aí, claro, você ainda poderia se questionar quando for uma combinação linear, mas aí quando for uma combinação linear, vai ser similar. A gente pega um cara ortogonal, um cara tangente, faz essa combinação linear, o que for tangente vai para lá e o que for ortogonal vai para outra parte. Que notem que a combinação não é bilinear, aqui eu estou apenas modificando o W aqui. Que esse V está fixo na primeira entrada e digamos assim, na aplicação como elemento da diferencial e aqui como o pezinho dessa outra diferencial também. Né? Então você vai ter que ele está sendo aplicado nesse espaço aí tangente. Bem, só ver aqui uma coisa. Então vamos para o caso em que ele é ortogonal. Né? Então ele até fala W, mas eu vou escrever aqui W mesmo, certo? Aí vocês lembram que esse W ele é ortogonal a V. Então, para esse caso, a gente vai escrever W. Deixa eu só ver aqui. Esse caso ele tem um detalhezinho, é que a gente vai pegar
Deixa eu ver aqui onde é que ele está, né? Esse W. Assim, tá aqui embaixo. Ele está no TP de M, que é identificado com esse TP de V de M. Então, esse camaradinho aí, para dizer que está ortogonal, ele está em um espaço vetorial. Tipo, digamos assim, tipo Rn, né? Não é um Rn porque é um espaço tangente, mas ele é tipo Rn. Então, para eu calcular ele aí, basta eu pegar um canto, um pontinho na esfera, pegar uma curva que eu vou chamar de, ele chama até de V de S, né? Aqui com a seguinte propriedade, seja uma curva com V de S, V de zero igual a V e módulo de V de S igual a uma constante, certo? Então, a gente vai pegar essa curva dessa maneira, e aí a gente vai tentar procurar saber quem é esse camarada. E a gente define a exponencial. Então, defina, deixa eu ver aqui, claro. Se é constante, é a módulo de V, né? Que, claro, esse V aí, em geral, não pode ser zero, porque senão aí você, quando o V se for zero, já é direto. Trivial. Seria o zero caso, né? Tem um caso 1, caso 2. V igual a zero seria o zero caso, não precisa nem fazer. Então, defina F saindo de um certo A, nesse caso aqui, em M, com a seguinte propriedade. Esse A ele vai ser um conjunto específico, mas é o F de TS igual a exponencial de P de T vezes, eu só escrever aqui, V de S. Espero que esteja nesse sentido, né? Aqui vamos só baixar aqui para essa parte. Então, a F a gente vai trabalhar nessa expectativa aqui para ela. E a gente vai trabalhar com, deixa eu ver aqui nesse caso. Sim, outro detalhe importante aqui, dessa V, é que o V' de S, o V' de zero é igual a W. Por ele ser ortogonal, ele vai ter que estar nessa característica aí. O camarada tá constante, então se você fizer o V' de zero, isso aí vai abranger, né? Você está trabalhando meio que numa esfera, e esse camarada aí tá W constante, né? Que você tem meio que o V está aqui nessa esfera, e o W vai estar aqui sendo tangente essa esfera no plano tangente. Então, estou mais ou menos certo no desenho do R2, e aí esse camarada vai ter essa propriedade. Bem, aqui o que ele quer especificamente calcular é, deixa eu só ver aqui, é a diferencial de, deixa eu ver aqui, DDT de del F, del T, del F, del T, isso aqui no ponto 1, 0. Deixa eu só ver aqui, eu acho que mais não deve. Eu acho que ele vai calcular essa diferencial aqui. Deixa eu só verificar aqui se é o del T ou se é o del S.
Na verdade, um desse aqui é del S. É porque senão ia ser tudo derivada com relação a T, não ia aparecer o que a gente queria. Bem, então, voltando aqui na nossa expressão. Então, esse camaradinho aqui, se você fizer essa derivada aí com relação a del S, você vai usar a propriedade de ser canônica, né? A propriedade de ser curva. Aqui você vai ter a derivada covariante, del S, del T, aqui del F, del S, isso aqui del F, del T, mais, aqui eu não vou aplicar não zero a priori, del F, del S, e aqui você vai ter o del F, deixa eu ver aqui, mesma coisa desse aqui, del T, del F, del T. Ó, pessoal, aqui esse camaradinho é uma geodésica, que eu pela maneira que eu defini, né, Fs exponencial, e aí fixado S, que é o caso aqui desse camarada, isso aqui vai dar uma geodésica e eu estou derivando, fazendo a derivada covariante de uma geodésica, e aí é zero. Então aqui você vai ter esse campo, é um campo geodésico nessa direção aí, del T. Porém, esse outro aqui é o que vai dar, em geral, esse del T, del F, é o que dá o caso ser diferente, né? E aí, claro, aqui a gente vai ter essa mudança de parâmetros para, deixa eu ver aqui, pelo lema de simetria. Isso aqui é o del T, del S, de del F, del T. Isso daqui, del F, del T. Bem, esse camaradinho aqui, mesmo propriedade, isso aqui é um meio desse camaradinho aqui, del F, é um meio, e del S, desse camaradinho aqui, del F, del T, del F, del T. E aí, claro, tudo isso aqui está aplicado no ponto 1, 0. Então, 1, 0 é que, bem, aqui, pela minha escolha de coordenadas T e S, né? Então, quando eu fizer na 1, 0, eu vou ter esse camaradinho aqui. E eu vou ter essa... Deixa eu ver aqui. Exatamente, vou ter essa derivada desse produto aí com relação a essa derivada com relação a S. No entanto, esse campo aqui é geodésico, né? Del F, del T. Se eu fizer esse produto interno aqui, ele vai ser essencialmente o gama-linha de uma certa geodésica específica, né? Porque aqui eu tenho esse produto aqui, como eu estou derivando com relação a S, a norma desse meu vetor aqui se torna constante. Né? Então, digamos, esse vetorzinho aqui, eu vou chamar, sei lá, de VTTS. Então, quando eu fizer a derivada dessa geodésica, eu fizer isso aqui, del F, del T, interno, del F, del T, isso daí é, na verdade, T2 módulo de V de S. E aí, quando o módulo de V de S é constante, então isso aqui dá zero quando eu derivo com relação a S, esse camaradinho aqui vai dar zero,
E aí eu posso aplicar tranquilamente nesse ponto 1, 0 também, né? Então, eu posso pegar esse camarada aqui e ver que ele dá 0 nesse sentido, né? Esse camarada aqui, ele vai dar, na verdade, isso daqui é um T2 vezes o módulo de V de S. Só que o módulo de V de S, pela própria escolha da gente, é constante. Então, quando eu derivo com relação a S, isso aí deu 0. Bem, se isso daí deu 0, é porque essa função aqui ela é constante. E aí é que mora, digamos assim, o segredo do nosso trabalho, né? Que aí você vai ter essa expressão aqui, né? Se ela deu constante, a gente vai aplicar ela. Acho que só um detalhe aqui. Acho que a gente não utilizou que ela está aplicada no 10t, né? Isso aqui é geodésico, ocorre ao longo. Claro que essa derivada aí está sendo com relação a S. Não chegou a utilizar isso aqui. Isso aqui a gente vai utilizar agora. Bem, então nesse caso, a gente tem que del F, del S, del F, del T é constante. E aí a gente vai aplicar isso aqui. Isso aí é uma constante. E a gente vai aplicar isso no vetor 1, 0, para ver o que a gente obtém, né? Primeiramente, claro que o S, aliás, o T igual a 1 e o V igual a 0. Então, quem seria o del F? Del S, eu só ver aqui um detalhe. 1, 0. Só pela essa expressão aqui. Essencialmente é exponencial, né, desse camarada. Deixa eu só ver aqui o que é que vai dar nessa expressão aqui. Isso daqui é igual a d ds de f aplicada na minha curva. Na verdade, aqui vai ser exponencial em P de T vezes V de S. Só que, bem, isso aqui tudo aplicado no 1, 0. Então, esse camaradinho aqui, ele é... Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai usar a prática da derivada da regra da cadeia, então, dv de S. Isso aplicado no ponto. Então, o ponto é 1S, então fica 1 vezes V de 0. E aqui vezes a derivada do que está dentro. Mas o que está dentro, aqui DDS, né? A derivada que está levando DDS. É T, V de S. Isso tudo aplicado no ponto 1, 0. Né? O T igual a 1 e o V igual a S. Bem, quando eu derivo esse camarada, aqui naturalmente vai dar o W, né? Porque o V' de 0 é W. Isso aqui dá D de exponencial de P em V de 0, que é o próprio V, né? Pela nossa definição. Isso aqui é aplicado em... Eu substituo 1 aqui, fica 1 vezes V' de 0, que é o W. Isso aqui dá o D exponencial de P. Depois eu vou colocar um espacinho maior, mas enfim, isso aqui em W. Então, esse camarada aqui deu o valor para W, certo? Já para o... Enfim,
o outro camaradinha aí de maneira análoga, a gente vai ver que esse outro camaradinha aí, deixa eu só ver aqui embaixo. Deixa eu só colocar aqui uma nota nova, só para escrever só essa demonstração. Aqui o espaço branco que eu deixei não deu. Pronto. Né, então, lembrando aqui, o outro camarada que a gente queria calcular era o del F, del T. Isso aqui é aplicado, claro, no ponto 1, 1, 0. Então, nesse caso aí, isso daqui vai ser o del ddt de exponencial em P. Bem, como aí é 1, 0, então aqui vai ser T V de T vezes V de S, porém, eu não vou estar derivando com relação a S, então eu já posso substituir aqui diretamente o V de S, certo, pessoal? Isso aí é interessante nesse caso. Então, aqui eu vou ter que isso aqui, claro, é exponencial de P, D de exponencial de P, em V de S, mas aí, claro, que a derivada desse camaradinha aqui de dentro, com relação a T, é o próprio V0. Então, vai dar o próprio V0, que é o próprio V. Então, isso aqui dá exponencial em P de V de 0. Então, nesse caso, a gente vai obter o quê? Que T de F ds, D de F, deixa eu ver aqui, só um detalhezinho, só uma pequena observação. dt, isso aqui é aplicado no ponto 1, 0. Isso aqui dá exatamente o que a gente tinha lá da isometria, né? A expressão, né? Que é exponencial de P. Isso aqui em V de W. Isso aqui é exponencial de P. E aqui, claro, um pouco grande, só colocar de novo. Exponencial de P. Isso aqui em V aplicado em W contra esse mesmo camarada, só que agora aplicado em V. Talvez eu tenha mudado aqui a ordem, mas enfim, quer dizer, eu mudei aqui a ordem. Então, essa função aí que é constante dá esse valor. Mas a priori a gente queria que isso aí desse 0, né? Então, basta a gente ver que essa constante dá 0. E aí a gente vai, claro, observar o que acontece com essa expressão quando eu aplico ela em 0, 0. Já que eu fiz, aliás, só um detalhe aqui. Nesse caso, a expressão, a gente aplicou ela no vetor VW, deixa eu ver aqui. Pronto, essa expressão aqui, a derivada deu 0, então esse camaradinho aí é constante. A gente aplicou ele no vetor aí especificamente deu o valor que a gente já tinha, né, da observação que deu 0. Agora falta a gente mostrar que essa constante aqui seria 0. Né?
Que aí justamente a gente tem essa observação. Agora deixa eu ver aqui outra coisa. É de fato a expressão, né? Observem que eu estou derivando com relação a t. E aí eu provei que em 1, 0, esse camarada dá o que a gente quer. E agora basta eu calcular ele em 0, 0. Que a primeira coordenada é o t, né? Então, nesse caso aqui, vou voltar aqui para as notas, voltei aqui automaticamente. Não. Pronto. Nessas notas aqui, basta eu saber agora quem é del F, del S, del F, del T em 0, 0. E aí, claro, que a gente observa pela própria definição da F, qual vai ser o valor dessa expressão aqui, né? A F, é que eu não tenho anotado a F, mas a F estava definida como sendo F de TS igual a exponencial de T vezes V de S. Então, pessoal, quando eu pegar essa F e for derivar com relação a S, no ponto, e aplicar no ponto 0, 0, eu posso simplesmente fazer t igual a zero e derivar com relação a S. Então, quando eu fizer del F, del S, isso aqui no ponto 0, 0, isso aqui é igual a dds. Como eu estou derivando em relação a S, eu simplesmente substituo t igual a zero aqui. Então, isso aqui é exponencial em P de 0 P de S. Isso aqui é dds. Bem, isso aqui é P, certo? Porque isso aqui é exponencial do próprio zero, né? E a exponencial do zero dá o P, dá esse pontinho P aqui, porque o vetor tangente é zero, né? Isso é exponencial, só repetindo aqui para ser mais prolixo, porém talvez de zero. Isso aqui dá o dds de P. Esse P é um valor, é o ponto lá, digamos, é a base do ponto não é uma base no sentido de espaço vetorial, mas digamos, é o pezinho, é o ponto de aplicação dos vetores de TP de M, né? Para ser mais preciso, né? Como você vê, um vetor que tem um ponto de aplicação, e aí ela é uma constante. E a derivada de uma constante é zero, digamos, no sentido de alfa linha, de espaço vetorial, né? Acho que dá para provar isso de maneira bem simples. Derivada de uma constante, de uma curva constante, dá o vetor nulo. Então, de fato, isso aí é zero. E, portanto, se aí eu tenho zero, e aqui eu nem me importo quem é, né? Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Portanto, esse produto interno ele deu zero, né? Toda essa conversa para mostrar que quando o cara tiver com um produto ortogonal, tiver com um W ortogonal, aqui vai dar zero também. Vai dar zero. E aí, portanto, deixa eu ver aqui um detalhe. Vizinhanças convexas. Sim, ainda tem esse outro coisa de proposição 12 para falar. Mas, de fato, isso aqui vai ser isometria, por quê? Porque eu provei que esse produto interno seria zero, porém, eu já tenho que o V vezes o W é zero, né? Eu estou dizendo que o V é ortogonal ao W. E aí, de fato, a gente tem a isometria, porque aí os demais casos são combinações lineares entre um cara que é tangente a V e um cara que é ortogonal a V. E aí é só substituir na expressão e ver que se dá certo com ortogonal, vai dar certo ali também. Então, vale esse lema aí de simetria. Só ver aqui. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre essa proporção? É um pouco delicada. Ela vai ser utilizada para... Deixa eu ver aqui.
Ó, pessoal, dessa proposição 12 aqui, ela já vai ser um pouco mais delicada, e a gente já está, digamos assim, no final aí dessa aula, né, a segunda metade. Então, a gente vai deixar para fazer essa parte aí, que é mais importante até, né? Vou lembrar de usar digamos, esse lema de Gauss para provar essa propriedade minimizante da geodésica, né? Só explicar aqui o sentido dessa proposição 12 para a gente partir para a prova dela. A gente faz a prova dela na próxima aula, mas é interessante aqui, é que se você tem uma bola normal de centro P e, enfim, uma bola normal nesse caso aí seria uma bola geodésica, né? Um exponencial aí. E um segmento de geodésica gama de zero igual a P, e alfa' qualquer curva diferenciável por partes ligando gama de zero a gama de 1, então L de gama é menor do que L de alfa para toda a curva alfa, né, nesse sentido, e a igualdade só vale se o gama de 0, 1 é igual ao alfa de 0, 1. Deixa eu ver aqui, voltar aqui para minhas notas especiais para ilustrar essa proposição. É que se você tem aqui uma bola, ver se eu consigo aqui desenhar com auxílio desses recursos. Se ela vira aí magicamente uma bola, né? Aqui o centro, talvez seja mais difícil. Pronto. Aqui eu só entendo que é coisas. Pronto. Esse aqui, ele... Enfim, você tem esse ponto P aqui. E você tem uma geodésica gama. Que a gama ele fez até bem perfeitinha, né? No caso aqui é o gama de 0 e aqui nesse caso é o gama de 1. Acho que ele vai apagar, né? Até que escreveu legal. Bem, então nesse caso você vai ter essa expressão daqui, essa geodésica radial, especificamente para esse caso. E aí você tem uma outra curva que eu vou deixar aqui, ligando esses dois pontos. A curva pode ser até diferenciável por partes. E aí, essa curva, ela é uma curva qualquer, que liga o gama de 0, né, que é o P1 aqui. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem que o gama linha de 0, nesse caso aqui, em específico, a gente vai ter que o gama, o L de gama, que é 1. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o L de gama, que é, na verdade, módulo de V, que é o gama linha de 0. Isso, não, aqui não deu muito certo, não, né? Essa fórmulas geométricas aqui. Pior que não apaga mais aqui. Deixa eu ver se... Pronto. Aqui vai ser o módulo de V, que é o módulo de gama linha de 0, que é o vetor lá inicial, né? Pode ver também como sendo módulo de gama linha de 1. Então, sempre esse negócio, né? É o módulo de V, que é o módulo de gama linha de 0. Bem, então nesse caso vai ser a distância, né? Aqui você tem um vetor tangente, e essencialmente esse vetor tangente desse camarada aqui, e esse camarada aqui também é exponencial em P de V. Isso aqui é o gama linha de 1, pela nossa definição de um campo V, né? De exponencial. Bem, então nesse caso, o que é que a gente vai ter? Que o L de gama, ele é menor estritamente que o L de alfa, e ocorre a igualdade se e somente se a gente tiver o seguinte: gama de alfa, alfa de 0, 1,
é igual a gama de 0,1. Ou seja, o traço é o mesmo, certo? A curva não precisa ser necessariamente igual, né? Que você pode ter uma reparametrização dessa mesma curva. E essa reparametrização, ela vai ter que ser positiva por definição aqui do que a gente vai mostrar. Mas essas aqui são cenas aí, eu vou deixar para a próxima aula para a gente ver com maiores detalhes essa propriedade minimizante da geodésica e as demais, né? Que a gente vai ver coisas mais à frente disso e mostra essa propriedade que justamente... Note que nessa vizinhança normal, nessa bola, eu ainda não estou dizendo que se eu pegar 2 pontos, eu só ver aqui, dessa proposição 12 aí, eu vou fazer inclusive um texto já para ela, mas é que se eu pegar 2 pontos aqui, nessa bola geodésica, e eu tiver 2 pontos ligados aqui, eu tiver outra curva ligando esses 2 pontos, eu vou ter que ela minimiza, ou seja, que o L de gama é menor que o L de alfa. Eu estou tomando especificamente para geodésicas radiais. Estou só dizendo que se um camarada liga um cara até o bordo, até a esfera, então ele é a geodésica radial, a imagem é a mesma. Mas aí mais à frente a gente vai ter que, numa vizinhança, vai existir um delta onde essa geodésica vai ser radial. Vai ser bem mais restrito nessa propriedade aí do teorema. Deixa eu ver aqui mais à frente. Deixa eu ver aqui. Existência de vizinhança convexa, né? Que aí ele vai ser uma vizinhança normal, todos os seus pontos. E aí, ao invés de eu considerar somente essas geodésicas aqui que eu fiz dessa maneira, deixa eu ver aqui. As geodésicas especificamente como um raio geodésico, que a gente pode imaginar assim, eu vou considerar, eu vou pedir auxílio, não. E aí eu vou ter 2 pontos aqui, P e Q, onde, se eu tiver qualquer curva ligando eles dois, o comprimento de, isso aqui seria uma alfa linha, isso aqui seria, na verdade, o gama, e aqui um alfa, então vou ter que o L de gama menor ou igual que o L de alfa, mas ainda só vale a igualdade se forem iguais. Se forem, na verdade, a mesma curva, né, são reparametrizações. E aí, nesse caso aqui das radiais, você vê que eu estou pegando só a origem até esse ponto aqui, que exclui todas as outras geodésicas. Eu poderia pegar, por exemplo, essas geodésicas aqui, comparar esses 2 pontos aqui para saber qual a curva que liga eles dois. Mas aí a proposição a priori se preocupa com geodésicas normais para depois avançar para as demais geodésicas. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre essa parte? Quer dizer, a proposição a gente vai falar mais na próxima aula. Esse capítulo é maior mesmo. E denso também, né? Além dele ser maior, ele tem muito conteúdo. Mas aí alguma dúvida aí sobre esse lema de Gauss, lema de simetria, as coisas anteriores. E aí a gente parte para essas propriedades geodésicas. Vou desligar aqui, né, de repente.